tenho alguns encaminhamentos para fazer junto com vocês. Oi, Élica, bom dia. Minha voz está falhando. Eu vou explicar em breve, tá bom? No final da aula eu explico para vocês como é que vai ser, tá bom? Bem direitinho. Pode ficar tranquilo. Joinha. Deixa eu só entrar pelo celular aqui, tá bom? Para eu ficar acompanhando as perguntas de vocês. Ô, Tereza, que é isso? Vocês vão conhecer outras pessoas, outras abordagens, vai ser muito bom, eu garanto, viu? Fica a lembrança boa, né? Olha só. Peraí. Deixa eu só entrar aqui, rapidinho. A aula de hoje vai ser mais curtinha um pouco, mas é pra gente discutir tudo, fazer os encaminhamentos finais, tá bom? Sem problema, porque eu já recebi e-mail da direção de ensino, claro, que mandaram para todos os professores, não foi só para mim, né? Mas já é assim, no sentido de que, olha, a gente tem que finalizar os diários, registrem logo as notas, não pode ficar não sei o quê, não pode ficar em branco, tem que colocar zero se o aluno não fez nada e não sei o que. Vale, meu Deus, chega, eu me assustei, né? E eu, crente abafando que tinha mais uma semana, que tinha outra. Não, pessoal, não tem não. Semana que vem já é pra gente encerrar tudo, tá bom? Então, mas eu vou fazer os encaminhamentos, tá? No final da aula, bem direitinho, para vocês não terem nenhum problema, beleza? E aí, tá tudo bem com vocês, né? Sim, sim. Aniele, triste. Mas vocês vão ter férias, olha, que coisa boa. E em maio, se Deus quiser, eu vou ver vocês, eu vou conhecer vocês, né? Nem que seja para dar um oi ali nas rosquinhas, tá certo? Para quem conhece, né? Acho que tem gente aí que nunca foi no IF Central ainda. Vocês vão gostar. A escola tem uma estrutura incrível. Claro que eu vou, imagine, Nelly. Claro que eu vou arranjar um dia aí para ir. Porque minhas aulas no semestre que vem, elas vão ficar concentradas à tarde e à noite, sabe? Mas eu consigo ir na sexta-feira, na segunda-feira, dependendo do horário, porque eu tenho outras coisas também, mas aí dá certo, tá bom? Olha só, pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre o conflito do Afeganistão, falar um pouquinho sobre a Ucrânia, novamente, para encerrar, e aí eu faço os encaminhamentos finais, tá bom? O que é que isso tem a ver com população? Só tudo, né? Devido às diferenças ideológicas, políticas, um pano de fundo religioso também, né? Porque os motivos para as guerras, vocês não vão encontrar um único motivo. Eu acredito que desde que a gente começou a conversar sobre a Ucrânia, existem vários, né? Posição estratégica, militar, acesso ao mar, fontes de energia, questão ideológica, tem religião também, busca por recursos naturais, é tudo junto e misturado. A população dividida, um país querendo controlar o outro, e aí, nossa, disputa do Ocidente com o Oriente ainda continua, é muito forte isso, tá? Adriel já começou a gravar? Acho que ele não está ouvindo, mas tudo bem, acho que sim. Então, não fiquem presos nessa lógica de que a guerra tem não, é só por esse motivo aqui. Não, esquece isso. Qualquer conflito no mundo, ele tem sequências, né, de motivos. Existem vários fatores por trás, tá? Infelizmente, o resultado é sempre o mesmo. É arrasamento econômico, né, que arrasa com tudo, destrói tudo, quebra, tá? Centenas e milhares de mortos, tá bom? É de uma estupidez, a guerra sempre é estúpida, não tem um lado vencedor, tá? Claro que em determinadas situações, por exemplo, na luta contra Hitler, digamos assim, para evitar algo maior, parece que a guerra, em alguns momentos, ela teve que ser mais incisiva. É a única coisa que dá para fazer. Oi, meu filho. Nessa tipo de situação, é a única coisa que dá para fazer. No caso do nazismo, sim, né? Porque foi uma página da história que ela não deve ser esquecida, né? A gente não pode esquecer isso de forma alguma. Pessoas serem perseguidas, humilhadas, né? Confinadas, destruídas mesmo em vários aspectos, que é o caso do povo judeu em particular, né? Não é para esquecer,
certo? A guerra é sempre estúpida, mas infelizmente em determinados momentos da história parece que é o único recurso mesmo, do jeito que o Giovanni colocou, tá bom? Então olha só, deixa eu projetar aqui sobre o Afeganistão, tá? Que ninguém fala mais, né? Eu até me surpreendo bastante. Quer dizer, eu me surpreendo não, eu finjo que me surpreendo porque, enfim, não é? Mas olha só, o que a gente vai discutir hoje? Sobre a situação do Afeganistão, relembrar o que foi que aconteceu e como é que está mais ou menos a situação hoje, tá bom? Falar um pouquinho sobre a Ucrânia e a Rússia. A partir daquele material que eu mandei para vocês, eu não vou explorar ele todo, só alguns trechos dos que eu considero os mais relevantes, mas aquele material está muito explicadinho, tá? Aquele PDF que eu mandei para vocês. E os encaminhamentos finais da disciplina de Geografia 1 junto com vocês, tá bom? Então vamos lá. O que foi que aconteceu com o Afeganistão há cerca de 7 meses, né? Eu gostaria que vocês reparassem na posição dele, não é? É uma área que é considerada estratégica também em função do Oriente Médio, né? Aquela coisa toda dos países árabes, né? É uma ponte entre o Oriente e o Ocidente também. Tem reservas de petróleo sempre, né, pessoal? Fontes de energia. É uma área que é dividida em áreas montanhosas também, que inclusive foi isso que facilitou, não é que facilitou, foi isso que durante muito tempo impediu que os Estados Unidos tomassem o Afeganistão por inteiro. Porque os afegãos que são radicalmente contra os Estados Unidos, sempre dominaram as montanhas. E mesmo com a mais alta tecnologia, tá? O uso de drones, o uso de sensores térmicos, os Estados Unidos não conseguiram dobrar o pessoal que se abrigava nas montanhas, tá? Grupos militares radicalíssimos, armados até os dentes. Tá bom? Então, reparem que essa situação do Afeganistão, em diversos pontos, ela se assemelha à questão da Ucrânia, principalmente pela posição estratégica. Tá? Mas vamos lá. O que aconteceu, passo a passo, tá bom? Eu preciso que vocês se concentrem um pouco. É uma rota que ela é disputada há séculos, desde as dinastias mais antigas, invasões de povos bárbaros, né? Luta entre povos árabes e os cristãos. Então, é algo que, assim como a Ucrânia, também é uma área bastante disputada há muito tempo, há centenas de anos, várias centenas de anos. Tá? Então, não dá para explicar a partir do contexto atual. Você tem que voltar os olhos para o passado, tá bom? Para vocês conseguirem ter uma ideia do que foi que aconteceu, né? E por que está nessa situação hoje. Em 1979, há mais ou menos 43 anos, o Afeganistão ele participou da chamada Guerra Fria por meio do apoio da União Soviética. Aí alguém perguntou naqueles questionários, que danado foi esse contexto de Guerra Fria? Por que foi chamado assim, pessoal? Porque não foi um conflito armado direto. Era uma disputa ideológica entre duas grandes potências. Primeiro, os Estados Unidos, de um lado, representando o Ocidente, tá? Com um discurso muito pautado nas liberdades, no liberalismo e no chamado modo de produção capitalista. Tá? De outro lado, nós tínhamos a antiga União Soviética, ou antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Daí é que vem aquela história capitalismo versus socialismo. Só que é muito reducionismo. Eu gostaria que vocês não pensassem totalmente nessa situação. Não é só capitalista contra socialista. É questão ideológica também. Se a gente fosse pensar assim, não teriam países capitalistas entrando em guerra entre si. Então, não é só uma questão de modelos econômicos diferentes. Tá bom? Vocês vão ter mais oportunidade de estudar isso em História e em Geografia do segundo ano também. Qual é a diferença básica entre esses dois modos de produção? E detalhe, pessoal, não esqueçam disso nunca mais. Essa definição, socialismo por inteiro e capitalismo por inteiro, não existe. Isso é besteira, isso já passou. Achavam que era dessa forma. Tá bom? Mas os países socialistas, os chamados socialistas, de ideologia socialista, eles têm práticas capitalistas também. E os países chamados de capitalista, eles também têm políticas públicas, não é? De assistência em relação à população mais pobre. Tá bom? Existe interferência do Estado. A diferença básica ela está na interferência do Estado. No modo de produção capitalista, há uma chamada possível interferência mínima, o que é uma mentira também. Tá?
No chamado Estado socialista, há uma interferência máxima do Estado. Mas o que foi que aconteceu, a grosso modo, né, para que o socialismo caísse? Todos os países que experienciaram a ideologia socialista acabaram criando uma casta de pessoas que não queriam mais sair do poder, grupos que não queriam mais sair do poder, né? E aí o que foi que aconteceu? Acabaram se tornando, sim, ditaduras. Professor, no modo de produção capitalista, não existem ditaduras? É claro que existem. É claro que existem, é óbvio. Os caras não querem sair do poder e entram em conflito armado mesmo, tá? Então, experiências de radicalismo, pessoal, elas foram vivenciadas e elas são vivenciadas independente de qual ideologia você esteja discutindo e de qual modo de produção nós estejamos discutindo, tá bom? Então, se concentrem. Existem diferenças entre o modo de produção capitalista e socialista? Sim, mas eles também se parecem bastante. Especialmente quando um grupo que está no poder não quer sair nunca mais e passa a perseguir os que são contrários. Perseguem, fecham os meios de comunicação, ameaçam de morte, as pessoas desaparecem. É algo extremamente comum. Basta pegar os exemplos do Chile, do que aconteceu no Brasil, declaradamente apoiados pelos Estados Unidos, tá bom? Basta pegar o que acontece na Rússia atualmente, no que acontece em uma das Coreias, né? No que aconteceu em Cuba, no que acontece na Venezuela. Então, isso independe, tá bom? O que tá acontecendo agora na Rússia e Venezuela, exatamente, Tereza, exatamente isso. E o que aconteceu em vários países da África também, que tem apoio de uma parcela da Europa Ocidental e dos Estados Unidos também. Então, olha, não tem santo nessa história, esqueçam isso, tá bom? Então, o que foi que aconteceu? O Afeganistão, ele, por ter contado com o apoio da União Soviética na chamada Guerra Fria, não era um conflito armado, mas era ideológico, de apoio, de financiamento, de perseguição ali, ó, nas entranhas, no submundo, tá? Meios de comunicação, espiões para todo lado. Não é à toa que o Vladimir, ele era um espião, acredito que vocês sabem disso, né? Ele trabalhava para a KGB. Então, assim, nossa, se vocês assistem Stranger Things, alguém assistiu? Assistiram Stranger Things? Se passa em que período? Na década de 80, né? Não tem a participação dos soviéticos? Os caras perseguindo, né? Um grupo perseguindo o outro, instalação de bases militares, mísseis, não sei o quê. Ou o próprio filme da Viúva Negra. Acredito que vocês devem ter escutado falar. Ou então, um mutante nos X-Men que foi criado pelos russos, aliás, pelos soviéticos também. Então, vários filmes, eles abordam essa temática, tá? Então, é importante vocês entenderem o seguinte: os tentáculos de Estados Unidos e da União Soviética, eles perduram até hoje. E com a guerra na Ucrânia, ressurgiu. E do Afeganistão também, não é diferente, tá? Ou seja, a chamada Guerra Fria não era um conflito armado direto, mas muita gente morreu nessa arrumação, tá? Ressurgiu. Virou uma guerra declarada agora, quente, não é? Mas a Guerra Fria, na verdade, ela nunca passou. Então, o que foi que aconteceu, pessoal, com o final da Guerra Fria, com o colapso da União Soviética, tá? Que é isso, Maria Vitória? Que é isso? Tranquilo, tá certo? Tá tudo bem, viu? Seja bem-vinda. Olha só, com o final da Guerra Fria, os grupos mais radicais do Afeganistão, que eram financiados e que compactuavam com o apoio da União Soviética, passaram a lutar radicalmente contra a influência dos Estados Unidos. Com a vitória do capitalismo, a queda do Muro de Berlim, a Alemanha dividida, toda aquela situação, né, os Estados Unidos passaram a exercer uma influência muito maior sobre o leste europeu e sobre o Oriente Médio também. Coisa que, durante o período da Guerra Fria, era no confronto ali, tá? Eram acordos políticos acontecendo o tempo inteiro, até que a União Soviética entrou em colapso e caiu. E aí o que foi que aconteceu? A população, olha, isso é importante de vocês prestarem atenção, porque isso pode acontecer no Brasil também. E não é isso que nós gostaríamos, pelo menos eu desejo do fundo do meu coração, que a população brasileira não entre em uma guerra civil, tá? Grupos começaram a lutar e a população entrou em uma divisão claríssima contra os efeitos do Ocidente, que teoricamente, né, enxergam que não respeita a religião,
que tem costumes liberais até demais em relação ao sexo, em relação à emancipação da mulher, em relação da obrigatoriedade religiosa. Tá bom, pessoal? No Afeganistão existem grupos que são armados, mas estão de cabeça baixa lá fazendo as suas orações. Então, religião e Estado no Afeganistão é muito forte. Não dá para você separar tanto assim, o que é um perigo. Porque eu posso te matar com o discurso de que foi Alá que mandou. Tá bom? Assim como pessoas matam em nome de Deus também, do Deus cristão. Tá? Cuidado com isso aí, com esses radicalismos, né? E aí o que foi que aconteceu na década de 90? Entra em cena um grupo extremamente radical chamado de Al-Qaeda. Vocês já devem ter escutado falar. E surge nesse meio aí da Al-Qaeda, financiado pelo petróleo mesmo, literalmente, tá? Vocês sabem que o petróleo criou uma casta no mundo que é riquíssima. Pode pegar lá nos Emirados Árabes, Dubai, pode pegar no próprio Iraque, tá certo? No Marrocos, no Egito, tem castas de famílias extremamente ricas que vivem da exploração de petróleo, tá? Surge nesse meio um cara extremamente radical chamado Bin Laden. Eu vou já mostrar a foto dele para vocês. Vocês devem ter escutado falar nesse nome. E o que foi que aconteceu em 2001, pessoal? Vocês não eram nem projetos de gente ainda. Nem sonhava em quererem nascer, tá? Pela idade de vocês, não. Aconteceu um ataque terrível nos Estados Unidos que culminou com a queda das chamadas Torres Gêmeas. Milhares de pessoas morreram, tá? E a Al-Qaeda assumiu, tá certo, o atentado terrorista, né, que foi chamado de terrorista. Na época, o presidente era o George Bush, tá bom? O que aconteceu? Começou uma investida extremamente forte em relação a esses grupos radicais. Com a queda das Torres Gêmeas, pessoal, o chamado 11 de setembro, eu tenho certeza que vocês já ouviram esse termo, lendo, escutaram falar. Passou na TV um dia desses. Oi? Passou na TV um dia desses. Isso. Porque foi exatamente em 2021 que fez quantos anos? 20, não é? 20 anos exatamente da queda das Torres Gêmeas. Causou repercussão no mundo inteiro. Passaram semanas falando sobre isso. Do jeito que vocês estão vendo hoje sobre a Ucrânia, aconteceu a mesma coisa. Semanas, meses afora falando sobre isso. Então, a retaliação dos Estados Unidos em relação a esses grupos radicais começou a ficar extremamente forte a partir dessa data. E aí, interferência na situação política. O que é que eu quero dizer com situação política? Interferência nas eleições. Tá, pessoal? Os Estados Unidos passaram a fazer cobertura para que as pessoas pudessem votar. Tá certo? E a partir de então, a população que queria votar de maneira mais livre, tá certo? Passou a ser monitorada e acompanhada pelos Estados Unidos. Então, veja, desde 2001, os Estados Unidos instalaram bases militares no Afeganistão, passaram a interferir nas eleições de maneira direta, e em julho de 2021, 20 anos depois, tá? Tentaram de todas as formas exterminar esses grupos radicais. Eles conseguiram? Não. Inclusive, todos os presidentes que passaram pelos Estados Unidos, né, tinham que dar algum retorno à população estadunidense, ao Senado, ao Congresso estadunidense, aquela briga lá de republicanos e democratas, porque muito dinheiro, pessoal, os Estados Unidos gastam muito dinheiro em operações militares. E uma parcela da população estadunidense não é satisfeita com isso. Porque ao invés de estarem interferindo em outros países, por que é que não investe para resolver os problemas internos, que são muitos? Basta pegar a população de latinos, de negros e de imigrantes. Tem cidades que experimentam situações de fome, de miséria e de perseguição terríveis. Não é um mar de rosas, não. Tá bom? Embora tenham muitas oportunidades, claro, mas também existe um lado ruim. E que ele geralmente não é tão demonstrado assim. Tá bom? Então, o que foi que aconteceu? Em julho de 2021, o Biden fez o quê? Ordenou a retirada das forças militares dos Estados Unidos. Tá? E o que é que acontece em 2021? O Talibã, que é um regime religiosíssimo até os dentes, tá? Alma e tudo mais que vocês quiserem, assumem o governo. Os Estados Unidos lutaram de todas as formas para acabar com os grupos radicais. Não conseguiram.
O Talibã fez o quê? Percebeu que o terreno estava livre e assume o governo de maneira deliberada, tá? Para quem não conhece a figura, o Bin Laden tá aqui, tá certo? Esse sujeito barbudo, tá bom? Essas aqui eram as Torres Gêmeas, foram atingidas por caças, não é? Os chamados kamikazes, pilotos que têm uma questão religiosa muito forte, estavam se entregando em nome de uma missão muito maior. E eles tinham certeza, né, para fazerem isso, são chamados de kamikazes, tá? Pessoas que cometem suicídio mesmo de maneira espontânea em nome de algo maior, tá bom? Esperam que Allah os tenha recebido nos jardins do céu. Tem muita gente do lado cristão que faz a mesma coisa, tá bom? Então, radicalismo, pessoal, a gente encontra em todo lugar. E aí, o que é que acontece? Vejam, o Talibã assumindo o governo, essa figurinha menorzinha aqui. Vocês conseguem perceber a quantidade de armas? A quantidade de armas. E outra coisa, aí era uma declaração, não é? Eles estavam num momento de pronunciamento, de cobertura televisiva a nível nacional, para indicar que eles iam assumir o governo, mas que iam fazer uma transição muito tranquila, que a população não se preocupasse, não ia haver morte, não ia haver perseguição. Mas aí na foto o que é que você mostra? Armas em grande quantidade, não é? Tem outro detalhe também, vejam que o grupo é masculino, tá certo? De acordo com os traços culturais do Afeganistão, os homens é quem decidem. As mulheres, elas ficam sim em uma posição inferior. Elas não participam de política, elas são perseguidas de todas as formas. Tá bom? Até aqui, tudo bem? Tranquilo? Sim. Beleza, obrigado. Foi um sim, então... Pessoal, quais são as características centrais do que acontece hoje no Afeganistão? Porque não mudou. Religião e política juntos no comando. Daí o perigo do Estado, com E maiúsculo, o Estado, né, os representantes do poder público se revestirem de uma carapuça religiosa. Isso não é bom, porque o Estado ele tem que abarcar tudo, todas as pessoas de pensamentos diferentes, todos os credos, todas as cores, todas as ideologias políticas. Ou seja, o Estado, e está na Constituição, ele deve ser laico e ele deve permanecer. As pessoas têm direito a exercerem os seus ritos religiosos, nos espaços apropriados, nos seus lares, nas igrejas, sim. Mas quando você introduz esse discurso religioso na esfera do poder, se torna algo perigoso. Porque você misturar religião e política não dá certo. E religião e política, pessoal, se discute sim. É porque a gente não sabe discutir, nós não aprendemos a discutir, mas são características, né, da sociedade, são traços, tá? São conceitos importantes que a gente não pode deixar de lado. Precisa discutir sim, só tem que saber fazer isso com calma, com tranquilidade, tá certo? Debates harmoniosos, mas geralmente pega fogo, né? Então a gente acaba tendo medo. Outra característica central do regime talibã, né? Do Talibã. Situação das mulheres. É posição secundária. É assim há muito tempo, provavelmente não vai mudar, embora existam alguns segmentos religiosos da religião muçulmana que sim, já, inclusive de próprias mulheres, tá? Grupos organizados que tentam fazer com que as mulheres elas tenham mais voz, elas tenham mais espaço, tá bom? Há um forte combate em relação ao Ocidente. Professor, se eu for visitar um país desse, eu vou ser considerado como um Ocidente? Vai. Pelos traços culturais. Pelo fato das meninas não cobrirem o rosto, pelo fato dos homens usarem calças, pelo fato... uma série de coisas. Calças diferentes, coloridas, pintar o cabelo, não usar barba. Gente, tem de tudo. Você vai ser enxergado, você vai ser visualizado como uma pessoa de um traço cultural diferente. E aí sim, você vai ser associado ao Ocidente, tá bom? Eliminação dos contrários, pensamento político. Quando eu estou colocando aí eliminação, é um eufemismo, tá? É morte mesmo. É morte. Ou você concorda, ou você morre. Não é à toa que muitos jornalistas,
desses países, eles são perseguidos, eles são executados. Pode procurar depois, se vocês quiserem. Não, vocês não podem, porque vocês não têm idade para isso. Mas, assim, tem vídeos, pessoal, de pessoas sendo executadas. É uma tristeza. A pessoa tá lá, encapuzada, e os caras vão e matam mesmo para servir de exemplo. Como assim, professor, não concorda? Com o quê? Com a política? Sim. Por exemplo, se um jornalista for fazer denúncias em relação ao regime talibã, ele morre. Não pode. Tem. E mesmo os correspondentes de outros países, aí, por exemplo, jornalistas franceses morreram. A França criou notas de repúdio, retaliação, não sei o quê. Jornalistas internos, eles morrem, mas aí resolve por ali mesmo, né? Jornalistas ingleses, o que for, não tem isso não, tá? Jornalistas são figuras muito perseguidas, tá certo? Por quê? Porque a função do jornalismo qual é? É puxar o saco de quem está no poder? Não, é de mostrar fatos. Infelizmente, o que é que nós vemos hoje? Jornalistas que passam pano para qualquer tipo de governo. Basta que paguem. O que é uma tristeza, porque a função do jornalismo não é essa. Não é concordar. É de estar sempre mostrando os fatos. Tá bom? Bom, adesão de uma parcela da população que se sente segura pelo regime talibã. Professor, mas como é que pode? Mulheres oprimidas, meninas que não podem ir para a escola. Gente, mas é sinal de proteção. Se vocês pararem para pensar um pouco, é isso que acontece em relação ao tráfico. Tá? Inclusive, se vocês quiserem comparar o regime do Talibã, né, com o que acontece em relação às milícias no Brasil, em relação ao narcotráfico, gente, a figura do traficante, ela é figura de proteção. O Estado não consegue prover educação, não consegue prover comida, tá? Aí o que é que acontece? Os grupos de narcotráfico, eles fornecem isso, fornecem segurança, armas, tá? Para pessoas, é um convite. É por isso que há um engajamento desde crianças, jovens e muitos adultos também, porque enxergam nisso um meio de sobrevivência. Diga quem foi que levantou a mão, que eu não estou vendo. É igual na época de Pablo Escobar. Ele dava dinheiro aos pobres, aí o pessoal achava que ele era Robin Hood, que estava Perfeito, muito bem. Escobar, ele chegou a eliminar mais de 1.000 pessoas por dia, né? Podem procurar nos documentários, que é pesado, pessoal. E até hoje, eu conheci pessoas colombianas, né, estudantes, e eu fui tentar conversar, gente, eu fiquei com vergonha. Eles não querem comentar sobre o assunto. Ainda é um assunto muito pesado, é muito tenso. Tá certo? Por quê? Porque hoje os cartéis, eles são muito fortes na Colômbia ainda. Ainda é fruto do que o Escobar fez, tá? Tem gente que idolatra, mas por que, Luiz? Vamos tentar pensar da seguinte forma. Porque é o que garante sobrevivência. Tem, Vitor? Ah, que legal. Você conversa com eles? Aqueles agiota, meu Deus. Agiota, vocês sabem o que é agiota? Tem ideia do que é? Hein, Luiz, tu sabe o que é? Né, aqueles cara que dá dinheiro, aí... Dá dinheiro não, querido. Empresta dinheiro. A juros altos e você tem que pagar, senão você morre. Dá dinheiro. Não, ele empresta dinheiro. Tá certo? E você tem que pagar, né? Passa até nos filmes. Cerca assim, tem um cara aqui num bar, em qualquer lugar, aí chega assim um monte de cara e já é fazendo assim, cadê? Aí já aponta logo a arma. Ou você paga ou você morre. Ou a gente vai lá na sua casa, ou vai perseguir a sua família, tá certo? Ou vai te matar mesmo se você não pagar logo. Eles vêm aqui na venda, a gente fica altas horas conversando. Ah, a sua família tem uma mercearia, é? Ah, bacana. Sabia não, Vitor. É a venda, né, que você tá falando? Vitor, é aqui do lado. Ah, tá certo, beleza. Olha, Luiz, só pra relembrar aqui, tem gente que idolatra por quê? Porque se sente segura. Quem tá com fome, gente, quem tá com fome, quer comer. Não interessa se a comida tá vindo do Estado ou se ela tá vindo pelas mãos, né, financiadas pelo narcotráfico.
matou a fome, vestiu, ofereceu segurança, tá? Ofereceu dinheiro, carro, joias. Gente, a pessoa se encanta. Agora tem um pequeno detalhe. Quem entra em um esquema desse é um contrato vitalício. Você não consegue mais sair. Porque se você tentar se afastar, você morre. Morre mesmo. É perseguido, mude de país, faça uma plástica, mude de nome, mude a sua digital, porque senão você vai ser pego. Tá certo? Às vezes, eles ainda poupam as pessoas que se convertem, né? Que professam alguma fé, aí eles deixam de lado. Às vezes dá certo, mas nem sempre. Tá bom? Bom, e os recursos financeiros que financiam, né, o Talibã vem do quê, pessoal? Obtido pela cobrança de impostos e pela produção de ópio. Tá? Uma das... São formas de obtenção de recursos. Que impostos são esses? Sim, é o mesmo esquema que as milícias fazem no Brasil. O que é que são milícias, né? Na turma passada, eu lembro que eu fui falar sobre isso, alguns alunos achavam que as milícias eram boas, que era o Estado quem mandava. Não é, pessoal. As milícias trabalham de forma paralela ao Estado. E está se espalhando pelo Brasil. Não sei se alguém mora em algum bairro, mas tem certos locais que é assim. Lá em Fortaleza se tornou muito comum. Inclusive lá onde a minha irmã trabalhava. Aliás, onde ela trabalha. Uma clínica. Os caras passam avisando que se eles quiserem que ninguém assalte a clínica, o que é que o dono da clínica tem que fazer? Pagar uma certa quantia por mês para oferecer proteção. Tá? Quem é que participa das milícias, pessoal? Geralmente, olha, é comum, tá? Tem policiais envolvidos, tem moradores, tem empresários, às vezes tem senadores, às vezes tem deputados, geralmente tem vereadores, às vezes tem líderes religiosos. Olha só, é um esquema, pessoal, que ele é muito pesado. E ele começou praticamente ali no eixo Rio-São Paulo, ele está se espalhando pelo país inteiro. Você tem que pagar para se sentir seguro. E aí você arrecada muito dinheiro, tá certo? Peraí, como é, Tereza? Tinha uma favela daqui de Natal que tem isso. Não, eu não tenho nem dúvida, Tereza. Só em uma delas não, em várias. Em várias. Os comerciantes são obrigados a pagarem dinheiro todo mês para que eles não sejam assaltados. Isso é extremamente comum. Então vejam, esses fenômenos que acontecem, esses fenômenos sociais que acontecem no Oriente Médio, eles não são tão diferentes dos que acontecem aqui no Brasil. São muito mais parecidos do que a gente imagina. E a situação da mulher, do mesmo jeito. Tá? As mulheres, quando elas se envolvem no narcotráfico, gente, elas se tornam totalmente prisioneiras, elas se tornam escravas daquele grupo. Não pode sair, não. Em Fortaleza, por exemplo, vários casos de meninas, né, tiveram a língua cortada, os olhos furados. Isso é um sinal do quê? Falou demais e viu coisas que não deveria. Tá? Gente, tem gente levantando a mão. Quem foi? Pode falar. Era só pra falar como é igual no Rio de Janeiro, as milícias, eles fazem todo um comércio, tipo, você só pode comprar água, galão de água, botijão de gás com eles, entendeu? Tipo, gato de internet, assinatura de Sky, essas coisas, tudo com eles. Tipo, eles são um estado, entendeu? Exatamente. E você não compra e você, igual você disse da proteção, entre aspas, né? Isso. Só que você se torna dependente. Entendeu? Sim, sim. Aí no dia que você não tiver o dinheiro, você é o quê? Ameaçado. Né? Quem foi a outra pessoa que levantou? É a Alana. É triste. É triste, viu? Aliás, Alane. E Vitor também, ó. Vitor levantou a mão aí. Diga, Vitor. Professor, não sei se é assim, aqui no açaí que tem perto de casa é assim, mas todo dia vão uns 3 ou 4 carros da polícia lá. Fale baixo. É porque aqui tá tendo uma obra, mas tudo de boa. Tá. A pessoa que tá lá baixo aí. Aí, tipo, todo dia 4 carros da polícia lá, não sei se vai pra cobrar e tal, mas Olha, corre 2 horas lá parado. Eu não sei te dizer, pode ser que sim, pode ser que não, às vezes é só um lanche, não sei se configuraria uma questão de milícia, mas às vezes o dono de um estabelecimento conhece aqueles policiais e se sente mais protegido, tá entendendo? Existem essas práticas, mas veja,
O fato de dar um lanche não configura uma questão de milicialização desse espaço, não. A milícia é muito mais organizada, pessoal, é muito mais forte. É além disso. Envolve armas, lavagem de dinheiro, envolve o próprio tráfico em si, eliminação de pessoas. Tá? Então, milícia trabalha de maneira paralela ao Estado. Quem faz a lei da milícia é ela mesma. O Estado, nós tentamos seguir as leis, as regras, né? A polícia, o judiciário, não sei o quê, né? Fazer um BO, o cara pagar a multa. Mas na milícia não, pessoal. A milícia é a própria lei, é ela quem define se você vive ou se você morre. Tá? Então, cuidado, não vão achar que milícia é algo bom, porque não é. Tá certo? E vocês conseguem identificar essa prática nos bairros, onde vocês forem. Por exemplo, quando eu vou a Fortaleza de vez em quando, né, a cada 2 meses, assim, passo 4 dias, volto, aquela coisa toda. Tento pegar os feriadões, os momentos de férias. Agora em abril eu vou. Gente, durante vários anos, bairros lá em Natal, lá em Fortaleza, tem avisos. Aqui em Natal eu sei que tem também, mas diminuiu mais. Tem avisos em postes, né, nos muros, pichado lá. Quando for entrar, baixe o vidro e acenda a luz, baixe o vidro do carro, né? E acenda a luz do meio. Baixe os faróis, desligue os faróis também. Motoqueiro tem que tirar o capacete. Por quê? Porque são áreas controladas. Eu fiz isso milhões de vezes. Ia me tremendo todinho, mas eu ia. Era o jeito, eu tinha que deixar minha tia, às vezes ia deixar um primo, às vezes ia fazer não sei o quê. Tá entendendo? Eu tinha que entrar nesses locais, eu ia extremamente nervoso. Tá? É muito tenso você viver em um local assim. Então, geralmente, ou você se alia a quem está controlando, ou aceita a situação, ou então você morre. Tá? Professor, e a pessoa faz o que para evitar essa situação? Gesiel, não há muito o que fazer. Olha, o que pode ser feito é o quê? É você se mudar daquele lugar, daquele local. Mas aí como é que você vai fazer isso vivendo em situação de extrema pobreza? Percebe? Então, a melhor coisa a fazer, se você não consegue sair, é tentar conviver o máximo que você puder na tranquilidade. Não bater de frente, não enfrentar, entendeu? E você é arrastado, às vezes, até de dentro de casa. Adriel, a casa não é sua, não, é do outro, tá certo? É muito tenso, pessoal. Quem mora em locais assim, controlados por milícias, pelo narcotráfico, gente, não vive, não. Não vive, não. E eu só estou falando isso porque eu estou dando aula para vocês aqui no formato remoto, tá aqui só nós, né? Aquela coisa toda. Mas se eu fosse dar aula em uma escola da periferia, eu não poderia falar sobre isso, vocês sabiam? Porque às vezes tem alguns alunos que têm o parentesco, que o pai conhece, que é vizinho de alguém. Se eu fosse falar um negócio desse em determinados espaços, eu seria ameaçado de morte, literalmente. Tá? Talvez eu nem conseguisse terminar a aula direito. Já ia morrer. É muito tenso. É muito perigoso. Você não pode falar certas coisas em todos os lugares. Tá certo? Tudo bem até aqui? E aí geram as controvérsias, né? Oi, quem foi que levantou a mão? Diga. Alguém levantou a mão? Eu só falei, eu só confirmei. Ah, tá certo. Tá bom. Ok. É porque eu não vi a sua mãozinha levantada. Pessoal, e as controvérsias em relação ao Afeganistão? Presta atenção. Estados Unidos passaram 20 anos, consumiram valores enormes com operações militares. Saíram sem resolver o problema. Quando o Biden ordenou, o Joe Biden, né, o atual presidente dos Estados Unidos, ordenou a retirada das tropas, sofreu críticas terríveis, tá certo? De todos os lados. Mas se ele não tinha dinheiro para continuar bancando a situação, o que é que ele poderia fazer? Provavelmente teria que sair mesmo, porque os Estados Unidos também estão em crise financeira. Tá bom? Olha, o governo civil democrático que foi sustentado pelos Estados Unidos durante 20 anos apresentava inúmeros casos de corrupção também. Gente, a corrupção é um mal da humanidade. Independente se você está no Brasil, na Colômbia, nos Estados Unidos, na França, na Austrália, sempre existem casos assim. Tá? E o chamado governo democrático, né, que fazia um discurso opositor ao Talibã, que era ditatorial, não sei o quê, mas existiam muitos casos de corrupção também.
tá? E muitos casos de denúncia de abuso sexual contra as mulheres, contra as policiais femininas. Muitos relatos na internet, elas gravando o rosto, dizendo que foram abusadas, algumas que colocaram fogo no próprio corpo para chamar a atenção. Gente, é tenso demais. E a gente não tem nem ideia do que é que acontece nesses lugares, tá? E uma outra controvérsia também é algo que chama bastante atenção. O Talibã, ou Talibã, né, às vezes falam assim, nunca foi derrotado, pois eles tinham conhecimento pleno das montanhas. É o que eu falei, mesmo a alta tecnologia dos Estados Unidos não conseguiu resolver, tá? Como é que está a situação hoje? Essa notícia eu capturei antes de ontem. Talibã impede meninas adolescentes de estudar. Afegãs voltaram às aulas, mas foram mandadas para casa. Ou seja, pessoal, isso é um regime suave, que vai fazer uma transição boa em relação ao Ocidente? Não é, pessoal. Tá? O Afeganistão está controlado, ele vive um regime ditatorial e a luta continua. A questão hoje qual é? Os olhares se voltaram para a Ucrânia e para a Rússia. Só. O Afeganistão está lá. Entregue a própria sorte. Tudo bem? Bom, peraí, deixa eu tirar aqui, porque eu não vou falar sobre isso agora. Eu preciso interromper aqui. Vamos falar sobre a Ucrânia um pouquinho. E aí eu explico os encaminhamentos finais. Tudo bem para vocês? Belezinha? Vamos lá. Boa. Deixa eu mostrar Beleza. aqui. Só um minuto. No segundo ano, vocês vão voltar a discutir sobre a Ucrânia. Então, não tem... É um assunto que não esgota, pessoal. Tá? Peraí. Pronto. Eu vou só pular aqui alguns slides daquele material que eu mandei para vocês, tá bom? É um material muito rico. Se vocês quiserem ler, eu recomendo que vocês leiam. Certo? Ele tá muito bem feito, ele tá muito bem escrito. Então, tá tranquilo demais. Tá bom? Bora lá. Olha só. A cara dos sujeitos, né? Ai, ai. Ucrânia versus Rússia. Pessoal, a Ucrânia ela tem um longo histórico, assim como a Rússia. Tá? Ó, detalhe. Rússia e Ucrânia faziam parte da antiga União Soviética. Após o colapso da União Soviética, do regime socialista, tá? A Ucrânia conseguiu a sua independência. E a Rússia, que é um grande país, né, era o núcleo da União Soviética. E controlava todos esses outros países vizinhos, como a Estônia, a Letônia, a Lituânia e a Ucrânia, que obtiveram independência. Com o fim da Guerra Fria, o que foi que aconteceu? Né? Os antigos aliados da União Soviética, alguns se rebelaram, tá certo? E passaram a simpatizar muito mais com os Estados Unidos. E passaram a querer mais apoio dos Estados Unidos e da Europa Ocidental. Tá? Fim da Guerra Fria, né? Acho que já deu para entender mais ou menos, ó, conflito político e ideológico sem armas, de um lado os Estados Unidos, do outro a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Só tem uma coisa nesse slide que eu não gosto, mas eu tenho que ler, porque é assim que é apresentado, mas eu queria que vocês fossem além, tá? Estados Unidos defendiam o capitalismo, a democracia, princípios como a defesa da propriedade privada e a livre iniciativa. Essa parte de baixo está tudo bem, tá? União das Repúblicas Socialistas Soviéticas defendiam o socialismo e princípios como o fim da grande propriedade privada. É risos também isso daí, tá? Porque as pessoas que estavam à frente desse regime, elas adquiriram um patrimônio. É fim de propriedade privada o quê, pessoal? É nada. Era conseguir adquirir um patrimônio enorme às custas de um discurso muito bonito, né? Com o fim da propriedade privada, enfim, igualdade econômica, não. Foi criada uma casta na União Soviética extremamente rica e extremamente forte também. Diga quem foi que levantou a mão. Professor, Oi? as guerras antigas afetam ainda alguns países hoje? Você está falando de quais guerras antigas? As mais populares. Ainda afetam A primeira e a segunda? É. Afetam sim. Afetam sim porque são questões históricas, não é? Que elas definiram os rumos da história, tá?
Porque, por exemplo, quando a Alemanha foi dividida, não é? Com o fim da Segunda Guerra Mundial, gente, foi uma quebradeira econômica por todo lado, causou trauma na população de um modo geral, tá certo? Com o lançamento da bomba em Hiroshima e Nagasaki, os efeitos são sentidos até hoje. Então, sim, todas essas guerras, tudo que nós conhecemos hoje, por exemplo, o Brasil, ele é resultado da chegada dos portugueses, concorda? Veja, 520 anos aproximadamente, nós sentimos os efeitos ainda, tá bom? Nada do que nós conhecemos hoje, ele está descolado do passado, tudo tem uma relação, em maior grau ou em menor grau, mas existe sim. Se você for analisar a história de cada país de maneira individual, você vai ter que fazer um resgate histórico, daí a importância, tá? Para entender o espaço hoje, você tem que recorrer à história lá no passado para poder compreender como é que está a situação hoje. Não esqueçam disso, tá bom? Bom, a igualdade econômica, uma sociedade sem ricos e pobres, risos também, né? E um Estado forte, capaz de garantir as necessidades básicas de todos os cidadãos. Na teoria, os dois polos são muito bonitos, o discurso é muito bonito, mas na prática, pessoal, não é assim que acontece. Não é assim, tá bom? E aí a guerra durou até o ano de 1989, com a queda do Muro de Berlim, tá? Com o final da Guerra Fria, o que foi que aconteceu? A Europa foi dividida entre Europa Ocidental e Europa Oriental. Reparem aí no mapa, né? Países capitalistas são esses países verdes, França, Alemanha Ocidental, a Áustria, a Itália, e os antigos países socialistas, né, são esses da cor mais clara. E os territórios anexados pela antiga União Soviética, tá certo? Ó, Polônia, Estônia, Letônia, Lituânia, Hungria, aí vai, né? Uma sequência de países. Ok, o mundo dividido, e aí entra em cena, logo após o final da Segunda Guerra, os países capitalistas, eles fizeram o quê? Eles se organizaram e criaram um acordo a nível internacional, chamado de Organização do Tratado do Atlântico Norte, que tem leis específicas, tem cláusulas, tá certo? É aquela coisa de um por todos, todos por um. Se invadir um país que faz parte da OTAN, todos os outros vão fazer retaliação contra esse país. Podem procurar na internet que tem. Tá certo? As cláusulas da OTAN, como é que ela funciona. Quem é que lidera a OTAN? Os Estados Unidos, que se acham a polícia do mundo, tá bom? É um discurso muito bacana, né? Muito lindo. Se acham a polícia do mundo. Podem prestar atenção. Quando tem um problema envolvendo democracia, qual é o primeiro país que se pronuncia para dizer o que deve ser feito ou não? São os Estados Unidos. Eles carregam essa carga, não é? Eles têm essa carga muito forte de serem a polícia do mundo, de quem vai resolver os problemas de fato, tá? Bom, ela foi criada em 1949, não é? E durou, e não terminou hoje, tá certo? Gente, desculpe, o fim da Segunda Guerra, aliás, o fim da Guerra Fria não, o fim da Segunda Guerra, desde 1945 eles se organizaram, e em 49 criaram a OTAN, tá certo? Me perdoem, tá? O objetivo principal, qual é? Garantir liberdade e segurança de seus membros por meios políticos e militares. Fizeram acordos, né? OTAN de um lado e o Pacto de Varsóvia, acordos, pactos. O tempo foi passando, com o colapso da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o que foi que aconteceu? Alguns países se rebelaram. A Rússia se individualizou e outros países adquiriram independência. Dentre esses países, a Ucrânia. A Rússia nunca se conformou, os russos nunca se conformaram pelo fato da Ucrânia ter conseguido se emancipar. Porque durante a fase da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas era um único país. Tá dando para compreender, pessoal, até aqui. Percebem como é algo histórico, é um ranço antigo. Se ressentiram, nunca conseguiram aceitar que a Ucrânia ela se tornasse independente. Tá bom? E aí, desde então, é o tempo inteiro querendo coagir, interferir na política, tá certo? É uma ciumeira, é como se é meu amigo e não vai fazer amizade com outro, se a gente trouxer para as relações humanas, não aceita nunca. Diga, quem foi que levantou a mão? Diga, Tereza. Professor, além disso, vem a questão de que a Ucrânia tem uns bens de questão
vamos dizer assim, não tão bélica, mas sim pro lado nuclear, que eles estão interessados. Perfeita, posição estratégica, bens minerais, né, o acesso ao mar, tá bom? Ao Mar Negro, né, no caso. Mesmo a Rússia tendo, mas ela quer o que tá lá também, porque já tem uma estrutura melhorzinha, tá bom? Tem muita coisa por trás, tá? É por isso que eu gosto de falar dos vários motivos, né? Gente, o que foi que aconteceu com a OTAN? Ela conseguiu se expandir, saiu arrastando, convidou países da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e a Rússia só assim, ó, só olhando assim de lado, tá saindo mais com ela para ir pro shopping, não tá me chamando mais, né? Tá certo, depois você vai ver, bichinha, né? Trazendo para as relações humanas, mas trazendo para o mundo, era guerra, pessoal, é bala, é perseguição, é pessoas pessoas desaparecendo, tendo a língua cortada e sendo envenenadas, né? Que é uma prática muito comum, ainda da época de espionagem. Tem várias denúncias contra o Vladimir, de que o governo dele envenenou não sei quantos jornalistas aí. Gente que quase morreu. Tem um opositor, tem um blogueiro opositor, o nome dele agora, enfim, eu não sei falar, né? Mas podem procurar. Tem um blogueiro opositor que vem travando uma luta contra o Vladimir há muito tempo. Ele foi até envenenado na cueca. Pronto, podem procurar. Existe essa arrumação. Envenenar a cueca dele. Vocês acreditam? Uma bactéria que foi absorvida pela pele e ele quase morreu. Certo? É uma história muito tosca, pessoal, mas tá lá, podem procurar, tá bom? Ó, OTAN continuou avançando e convidou a Ucrânia. Apesar de mostrar interesse, não fazia parte. Por quê? Com medo de retaliação. Tá certo? Estônia, Letônia e Lituânia, que faziam parte da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, passaram a fazer parte, tiveram confrontos nos anos 2000, tá bom? Tiveram confrontos, mas a Rússia deixou esses países mais de lado. Mas com a Ucrânia, o negócio foi diferente. Tá certo? E o que é que acontece, pessoal? A Rússia, após o colapso da queda da Guerra Fria, após o final da Guerra Fria, consegue se reerguer, tendo à frente quem? O Vladimir, um cara com a cabeça militar, extremamente organizado, ditatorial, a mão de ferro, eliminando os contrários. O que foi que ele fez? Conseguiu fazer com que a Rússia se reerguesse. E ele ganhou a simpatia do povo russo. Antes da invasão da Ucrânia, eu acho que eu comentei com vocês, a aceitação do Vladimir, pessoal, era de cerca de 70% pelos russos. Não é à toa que ele foi reeleito várias vezes e manobrou politicamente para ser o governante da Rússia durante anos a fio. 30 anos, se não me engano, ainda à frente, tá? E a Rússia fazia parte do chamado BRICS, né, que meio que desapareceu. O Brasil fazia parte dos BRICS também. 36, né, Tereza? Pronto. Na época, quem estava nessa foto era o Michel Temer, tá? Essa foto deve ter sido 2017, foi entre 2017 e 2018, por aí. Tá certo? Bom, a Rússia começa a se fortalecer e o grande desejo do Vladimir é que ela se torne influente e poderosa, não somente na Europa, como também na Ásia. Olha a cara dele, tá? E com o avanço da OTAN e toda a filosofia ocidental, modos de vida, a Rússia se vê simplesmente ameaçada, pessoal. A cabeça do Vladimir é o quê? A OTAN avançando em direção à Ucrânia, nos sentimos ameaçados. É isso. Basicamente, a questão da guerra, um dos grandes pilares é esse, tá? Então, o combate da Rússia ao mundo ocidental vai em direção, para barrar o quê? O avanço da OTAN em relação à Ucrânia, que tem a maior simpatia pela Europa Ocidental e quer fazer parte da OTAN, pelo menos uma parcela da Ucrânia. Tá? A Crimeia foi o quê? É uma península, né? É um traço da Ucrânia, é um braço da Ucrânia, que sofreu retaliação pelo Vladimir. Por quê? Porque a Ucrânia passou a fazer eleições e os candidatos indicados pelo Vladimir, pela Rússia, eles foram rejeitados pela população. Como resposta, a Rússia invadiu a Crimeia e anexou. Tá? Então vejam. Não vai ser o candidato que eu tô apoiando, não? Pois vocês vão sofrer retaliação. Guerra. Tá certo? Bom, deixa eu avançar aqui porque o tempo já está mais curto. E aí, em 2014, a Crimeia foi anexada novamente pela Rússia. Essa atitude não foi legitimamente reconhecida pelo governo ucraniano, nem pelos Estados Unidos e pela União Europeia.
um foco de tensão há muito tempo. Vejam, essa invasão da Ucrânia, ela vem sendo avisada, preste atenção, ela vem sendo avisada há muito tempo. Há mais de 8 anos que ela vem sendo avisada. Não simpatize muito não que a gente vai invadir. Não flerte muito com a OTAN não que a gente vai invadir. E aí os governos sucessores, especialmente o Volodymyr Zelensky, né, finalmente eu consegui falar o nome dele, é totalmente simpático. E a última notícia que eu li é que ele pediu à OTAN 1% do poderio bélico. Isso seria o equivalente a cerca de 1.000 mísseis. Pessoal, olha, esse negócio não vai passar tão cedo. Tá bom? E aí, qual é a situação que nós temos hoje? A guerra continua, tá bom? Rússia ataca a Ucrânia em 24 de fevereiro. É muito ciumenta, Isaac, Só que não é um ciúmezinho bobo, não. É que envolve morte, né? Não é à toa que na aula passada nós discutimos que quase 4 milhões de ucranianos já se tornaram refugiados. Gente, é uma situação muito triste. É muito pesada. É lamentável. Gente que não tem nada a ver. Crianças, enfim. Tá? Eu não gosto nem de falar porque me dá um... Você olha e dá uma coisa ruim, certo? Bom, a Ucrânia... e por que a Ucrânia? Por causa do seu passado compartilhado, o presidente russo, Vladimir Putin, afirma que russos e ucranianos são um povo, um único todo. É um único todo, mas ele está matando, né, cara? Atingindo escolas que abrigavam refugiados. Meu querido, a Ucrânia fugiu agora. Peraí, mas 38 milhões de pessoas? Só um minuto. Um minuto, peraí. Eu quase acertei. Estimativa para 2022, tá certo? Segundo, isto se aproxima dos 42 milhões de pessoas, tá bom? Ou seja, 10% da população já emigrou, tá fugindo da guerra, tá bom? Bom, o panorama é esse, em linhas gerais, acerca da Ucrânia. Vocês vão continuar discutindo esse assunto futuramente, nem esquentem, tá? Mas eu espero que tenha ficado pelo menos assim por alto, se deu para compreender mais ou menos qual é o grande problema que acontece, tá? A questão é que o Vladimir, ele é muito radical. 10%. É muito, homem, é muito. Se fosse no Brasil, seriam 21 milhões aproximadamente, né? É muita gente, tá? Pessoal, deixa eu voltar aqui pro slide, só para eu mostrar para vocês os encaminhamentos da semana que vem, tá bom? Peraí. Ok. A avaliação. O que não é a avaliação? Na verdade, é só uma atividade, aquele questionáriozinho de 10 questões do Google Forms. Tem que fazer, porque vale 100 pontos, tá? E aí, ele vai ficar disponível. Se eu conseguir terminar antes, eu já mando o aviso no sábado, no domingo mesmo, eu já posso fazer isso. Ele vai ficar disponível até quarta, até quarta, meio-dia, que é o horário da aula. Seria o horário da aula, para vocês encerrarem. E aí eu já vou lançar os resultados à tarde. Se alguém ficar em recuperação, a atividade final vai ser na sexta, no mesmo formato, de um questionário grande, com questões abertas também, e os assuntos, vegetação do mundo e do Brasil, fontes de energia e sobre população. É bem tranquilo. Alguma dúvida até aqui? Não, professor. Esse questionário, ele é uma atividade valendo nota? Isso, de 0 a 100. Tá bom? É a terceira nota do quarto módulo. Entendi. Aí essa atividade final é para quem ficar em recuperação. Essa final é para quem ficar em recuperação. Quando eu lançar os resultados de vocês vão ver lá. Eu sei que alguns professores já estão dando os resultados, né? Eu vi ontem alguém aí postando que tinha passado em matemática, coisa mais linda. Fiquei feliz por você, viu? Você sabe, de quem eu tô falando sabe. Fiquei muito feliz mesmo. É tão bom passar, né? E aí, assim, vocês vão saber, tá? Aprovado, pronto. Em avaliação final, aí tem que ficar ligado nesse questionário, que eu vou colocar no Google Sala de Aula. Tá bom, pessoal? Então, só alguns encaminhamentos finais aqui para não esquecer, já que é o meu último momento formal com vocês, tá certo? Eu queria deixar uma mensagenzinha aqui para vocês, tá? Corra atrás dos sonhos. Poucas pessoas se importam com você.
valorize essas pessoas. Isso é sério, viu, pessoal? A gente tem mania de dar valor a quem não tá nem aí pra gente, pra quem não torce pela gente, mas valorizem as pessoas que estão próximas a vocês. Se os familiares, os amigos se importam. E não parem de correr atrás, porque ninguém tá nem aí pra você, não. Então, você é que é responsável pelas suas atitudes, tá? Vá atrás. Eu quero fazer medicina, corre. Eu quero ser professor. Eu quero me tornar mais forte fisicamente. Vá atrás de saber como é que é, tá? Seus pets. Ah, sim, os pets, tá certo. Se importe com eles também, com certeza. Bichinhos fofinhos, né? Isso aqui é importante, tá? Principalmente na idade de vocês. Não esqueçam nunca mais disso que eu vou dizer. Parem de responsabilizar os outros pelas escolhas de vocês. Ah, mas eu fiz porque você fez com que eu escolhesse. Não, querido, queridinha. Você escolheu porque você quis. Você podia estar de cabeça grossa na hora. Cabeça quente. Ah, mas eu fiz porque... Não. Tem situações, sim, que você é praticamente obrigado, né? Mas você sempre vai ter escolha. Não responsabilize os outros pelas coisas que você escolheu. Tem coisa, pessoal, que a gente não consegue mudar. Eu não escolhi o país que eu nasci, o estado, a cidade. Eu não escolhi nascer na minha família. Mas tá tudo bem, para quem tiver tudo bem com isso, né? Diga, Luiz. É algo bem importante para evoluir, né? Sim. Tem que reconhecer os erros e buscar melhorar. Não desculpa. Porque é muito fácil você culpar os outros, né? Não, a culpa foi do meu pai, foi da minha mãe, foi do meu cachorro, foi do meu namorado, da minha namorada, da minha vizinha. Mas e você? Sim, e tu? Onde é que tu entra, menino, nessa história? Reconhece teus erros, cara. Se responsabiliza pelas coisas que tu faz também. Tá certo? Para de culpar os outros. Isso é coisa de gente mimada. E eu sei que vocês não são. E se são, vão tentar mudar daqui pra frente. Diga, Pedro. Você ia falar? Meu Deus. Tu vai ganhar mais um irmão, Vitor? Tá certo, que bom. Cuide bem do seu irmãozinho ou da sua irmãzinha. Tá bom? Aceitar o que não se pode mudar e batalhar para mudar o que for possível. 5 agora, professor. Tá certo, Vitor, tudo bem. Tem muita história para contar, né? Olha, tem coisa que vocês não conseguem mudar, aceita. Mas o que vocês puderem mudar, aceitem também e vão atrás, tá bom? Esqueçam disso, não. Grandes projetos requerem planejamento. Eu sugiro que vocês possam decompor em partes menores, tá? Por exemplo, estudar física é um horror para mim, né? Eu sei de alguns aí que ficavam dizendo isso. Ai, meu Deus, eu não aguento mais, não sei o quê. Gente, decomponham em frações menores. Eu não consigo estudar 3 horas de física, 6 horas de física no fim de semana. Eu vou estudar um pouquinho, 15 minutos todo dia, 20 minutos, meia hora. Fragmentem as coisas, tá? Ah, eu quero começar a ler um livro de 600 páginas, mas eu não... Luiz, o medo é, nessa altura do campeonato, fique, mas vai dar certo, tá bom? Ah, eu quero ler um livro de 600 páginas, eu vou ler 100 páginas de uma vez. Não, querido, você não vai conseguir. Desculpe, cai do cavalo, cai na real. Leia 20 páginas por dia, já tá bom. Crie o hábito, vai devagarinho, certo? Um projeto grande, transforma ele em frações menores, organiza aí na tua cabeça, numa agenda, num pedaço de papel, no computador, no celular, e vai matando as etapas devagarinho. Não tentem resolver as coisas de uma vez, pessoal. Não dá certo esse negócio. Tá bom? Cuidado. Não decida nada de cabeça quente, senão você vai se arrepender. Isso é certeza. Certeza. Não decide, recua um pouquinho, esfria a cabeça, vai dormir, isso é importante, dorme um pouquinho ali. Quando você acordar, você vai se sentir melhor e aí vai conseguir ver por outro ângulo, tá? Decidir as coisas de cabeça quente era uma coisa que eu fazia muito, agora eu tô tentando, né? Tentando me controlar, mas enfim. E pequenas mudanças, elas trazem mais resultados do que atitudes radicais. Por exemplo, por que é que dieta, por que é que atividade física, por que é que as pessoas que têm problemas com bebida, com cigarro, elas não conseguem
milhada. Amanhã eu vou fazer 35 minutinhos. Depois de amanhã eu faço 40 minutos. E assim você vai evoluindo devagarinho, sem pressa, tá? Diga, Luiz, pois não. É verdade isso aí. Tipo, como você falou da dieta, muitas pessoas começam radicalmente, corta tudo, corta açúcar de uma vez só, corta o glúten. Aí chega uma hora que a pessoa fica muito estressada, ela vai descontar tudo de uma vez, porque o corpo está estressado sem aquelas substâncias, né? Aí acaba que piora tudo. Exatamente. Que nem eu vi um nutricionista dando uma entrevista, aliás, eu li, não sei, ele diz assim, parabéns para você que se restringe de manhã, no meio-dia, no final da tarde, mas quando é à noite, você se desespera e come igual a uma capivara raivosa. Eu, por exemplo, né? Eu passei por isso algumas vezes. Porque eu sou hipertenso, e aí, assim, eu tinha que tomar cuidado com algumas coisas, não sei o quê. Pessoal, olha, esse negócio de radicalismo não funciona. Não funciona. E outra coisa, tem gente que espera para chegar o dia 1º de janeiro para fazer algum tipo de mudança. Aí é um monte de mudança de uma vez. Você não dá conta de nada. É melhor amanhã você fazer uma pequena mudança e depois de amanhã fazer outra pequena mudança devagarinho do que um monte de coisa. Você é assim, Maria Vitória, também? É? É porque não tá dando para ler aqui. Peraí. Não tá dando para ver. Ah, tá aqui. Pronto. Eu, na vida, já tive problemas com isso. Pronto, Maria Vitória. É só fazer devagarinho. Tá? Olha, a maior parte dos profissionais da saúde, eles têm um discurso muito direcionado, né? De que pequenas mudanças, elas trazem mais resultado. Tá certo? Então, tomem cuidado com isso. Tá certo? Bom, era isso que eu tinha para dizer. Até breve, a gente se encontra por aí. Foi uma honra ter sido professor de vocês. Tá certo? Um beijo para todo mundo. Eu desejo sucesso, tudo de melhor. Eu que agradeço a vocês. Oi. Obrigado por tudo, viu, pessoal? Pela paciência. Tá? Eu sei que eu falo pra caramba. Menina, esse menino tá sem camisa. A arrumação desse menino. Oi, Aniele. Que legal tá vendo vocês, viu? Tereza, olha só o cabelão, ó a outra. Eita, Élica, Isaac, por que vocês só fizeram isso hoje, hein? Bando de cão, olha. Timidez, professor, timidez. Obrigado, tô adorando você. Ana. Oi. Tá certo, Luiz, obrigado. Giovanni. Olha só. Paz e amor pra todo mundo, né? A gente se encontra por aí, né? No IF, se encontra no Midway, no café. Me chama pra comer coxinha, que eu vou adorar, tá bom? Cara, agora comer um açaí, professor. Não, aí eu como cupuaçu. Açaí não. Tá bom? Pessoal, muito obrigado por tudo, viu? Adorei a turma. Vou dar excelentes recomendações para quem for ficar com vocês, tá bom? Tchau, tchau para todo mundo. Se cuidem. Um abraço. Professor, tem uma lei de professor, se tornou um amigo para mim. Teve um dia que eu assisti sua aula, eu tava triste, chorando. Eu fiquei alegre de verdade. Muito obrigada. Oh, meu bem, que bom. Pois pode mandar e-mail sempre que quiser que a gente converse, tá bom? Valeu, Pedro. Obrigado. Valeu, Josiel também. Ana. Tchau, tchau para todo mundo. Oi. Engatou da noite. Tchau, Érica. Valeu, Crislan. Tchau, tchau. Um cheiro para todo mundo, viu? Valeu, professor. Obrigado. Obrigado por tudo. Saúde para vocês. A gente se encontra, viu? Tchau, Mariana. A gente se encontra. Eu quero conhecer vocês, viu? Pelo amor de Deus. Por favor. Também quero conhecer o senhor. Valeu. Tá bom. Tchau, tchau.